A Bianca conseguiu mostrar o funcionamento aí nos primeiros minutos do vídeo do sistema de arrefecimento. E apesar de ser praticamente o padrão de todos os carros modernos, você ter um controle de temperatura através de válvula termostática e uma ventoinha elétrica, isso daqui em 77, 78, quando o Fiat foi lançado aqui no Brasil, era a vanguarda. Se eu não me engano, somente o Fiat e o Passat da Volkswagen tinham esse recurso sofisticado. E o Passat, vocês já sabem que tem todo aquele histórico com a MTE, que ajudou a desenvolver todo o sistema de arrefecimento do Passat. De qualquer forma, o Fiat ele compartilha os mesmos princípios de funcionamento do Passat, e a gente vai poder aprender um pouquinho hoje como que você pode manter o teu sistema em dia e como que você pode fazer a manutenção dele. É um sistema bastante simples, muito confiável, e que se você fizer uma manutenção aí rotineira nele, você pode evitar grandes transtornos que podem ser desde um superaquecimento, o motor ferver, até mesmo o queimar a junta do cabeçote, alguma coisa mais grave. E se isso acontece longe da sua casa, numa estrada ou numa situação onde você tem muito trânsito, pode ser uma experiência traumática. Eu vou pedir para a Bianca mostrar o motor aqui. A gente vai tratar hoje dos três dispositivos aqui, das três peças básicas que controlam a temperatura de funcionamento do motor. Na verdade, duas delas controlam e uma indica alguma falha ou alguma anomalia. A primeira delas é a válvula termostática, que no caso desse belo Fiatzinho ela fica escondida aqui dentro dessa carcaça. A segunda peça é o interruptor da ventoinha, que ele fica embaixo do radiador, a gente não vai conseguir ver ele, pelo menos nesse momento. E a terceira peça é o indicador de temperatura. É um sensor que existe aqui no motor, que ele vai sinalizar para você no painel se você está dentro da temperatura de trabalho ou se você está tendo algum tipo de problema. Esse é um dos painéis que você mais gostou, né, Bianca? É. Um dos painéis mais bonitos no seu critério, pela simplicidade. É, isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu acabei mostrando outros painéis dos Fiats para Bianca na evolução. Eu concordo com ela. Eu acho que esse painelzinho, além de o mais simples, o mais essencial, é o mais simpático. É o que, se a gente tivesse condições de escolher um modelo de Fiat para comprar, e dentre todos os painéis que existem, a gente gostaria desse modelo. É um modelo simples ao extremo. Lado esquerdo a gente tem o velocímetro com odômetro aqui, sem odômetro parcial. Do lado direito a gente tem o básico do básico. Para você fugir de uma pane seca, um indicador do nível de combustível. Para você perceber se você está sem pressão de óleo, uma luz que vai sinalizar para você a ausência de pressão de óleo. Aqui é uma luz do alternador, para avisar se você tem carga na bateria ou se você teve alguma falha no funcionamento do alternador, sem querer desviar do assunto, mas se você estiver dirigindo e essa luz acender, você tem duas possibilidades, tá? A primeira possibilidade é que a correia que aciona o alternador, ela tenha se partido, e se isso aconteceu, é grave, porque normalmente, ou melhor, especificamente no caso do Fiat, no caso do Volkswagen, no caso do Passat, a mesma correia que aciona o alternador, ela aciona a bomba d'água. Então, ainda que você tenha uma reserva de energia elétrica na bateria, que você vai conseguir andar, dependendo do que você estiver consumindo energia no seu carro, você consegue andar algumas dezenas de quilômetros. No caso da correia ter estourado, você vai andar pouquíssimo, porque a bomba d'água vai parar de funcionar e o motor vai superaquecer. Então é uma questão de tempo. Se essa luz acender, a luz do alternador, e você não der a devida atenção para essa próxima luzinha acender. E agora a gente vai conseguir fazer uma simulação das três, só para a gente ver a beleza desse painelzinho simples. A luz do óleo acesa, a luz do alternador acesa, indicando que o sistema não está em carga. O ponteirinho de combustível com uma determinação incrível, ele está marcando praticamente meio tanque, um pouquinho mais eu acredito que o Fiat tem. E a luz o indicador de temperatura, ele está apagado, mas eu consigo, de uma forma muito simples, fazer um teste para ver se a lâmpada está funcionando, ela não está queimada. E eu vou fazer isso soltando o terminal do sensor e aterrando ele no bloco do motor.
Então, se você está dirigindo na tua rotina de transporte e de repente você vê a luz da temperatura acendendo nesse painel que não tem um ponteiro de temperatura, você imediatamente precisa parar e avaliar o que pode estar acontecendo. Tá? Muitas vezes, se primeiro acender a do alternador e depois de alguns minutos acender a da temperatura, com certeza você teve a correr a partida. Agora, se do nada você estiver dirigindo e acender a da temperatura, você vai precisar parar para diagnosticar, para verificar onde pode estar o problema. E a nossa intenção nesse vídeo é você, não só numa situação de emergência, conseguir isolar o problema, mais do que isso, você conseguir fazer o que a gente vai fazer aqui hoje, uma preventiva. A boa notícia é que a gente já está com as 3 peças aqui separadas pela MTE para que a gente possa fazer a manutenção preventiva no sistema de arrefecimento. Tá? Então eu vou deixar os 2 sensores, os 2 interruptores aqui de lado e a gente vai começar com a válvula termostática. Tá? A válvula, caso você nunca tenha visto, está aqui na minha mão. Essa válvula ela serve em vários modelos, não somente no Fiat, tá? Nesse Fiat especificamente, e ela vai nessa posição aqui. E a função dela é basicamente limitar a quantidade de água ou do líquido de arrefecimento que você estiver usando que está circulando no motor. Qual é a ideia? O motor ele tem uma temperatura ótima de trabalho. Se ele tiver frio, ele não vai estar com as peças metálicas na dilatação correta. O óleo vai estar abaixo da temperatura ideal e você vai ter um óleo relativamente mais viscoso, as peças fora das medidas, fora das folgas de trabalho, e o motor vai consumir mais gasolina. Então na fase do aquecimento é crítica para o motor, principalmente num dia frio igual hoje. Então a termostática ela serve para quê? A bomba d'água ela está girando o tempo todo, movimentando, deslocando a água por todo o motor, e diretamente relacionada a vazão da bomba está diretamente relacionada à rotação do motor. Então o motor na marcha lenta ele vai girar menos, tá? A bomba d'água vai deslocar um volume menor de água. Conforme você acelera, ela vai deslocar um volume maior de água. Pode parecer besteira o que eu estou falando, mas eu acho que mais para frente vai ficar fácil entender porque é tão importante ter um controle desse tipo. Então no momento que você dá a partida, a válvula está fechada igual ela está aqui, ó. Vou pedir para a Bianca aproximar. A água ela tem que passar por esse espaço aqui. Existe aqui dentro um pino que, com o aumento da temperatura, a pressão de um produto químico aqui dentro, como se fosse uma parafina, ele vai vencer a resistência dessa mola, porque ele vai se expandir com a temperatura de uma forma muito precisa, e você consegue fazer com que esse pino aqui ele salte do cilindro onde ele fica. A cera expande, ele empurra essa parte aqui e o resultado é que a válvula abre. E ela pode abrir, não é 0 ou 1, não é tudo ou nada. Ela consegue modular, por ser uma peça de precisão, ela consegue aumentar ou diminuir a quantidade a vazão que você tem nessa válvula. Então fica fácil imaginar que quando você dá a partida no motor, a água está circulando aqui, passando em torno dessa peça. No momento que a água esquenta, essa peça começa a cera começa a dilatar aqui, o pino começa a empurrar, e aí a água ela consegue começar a circular pro radiador. E ela circula efetivamente, se tiver tudo bem, ela troca calor com o radiador, porque teoricamente você não vai estar com o motor ligado com o carro parado. O objetivo do carro é se deslocar e você vai estar andando numa estrada todo contente. Então o ar que bate no radiador, que passa pelo radiador, troca calor com o radiador. A água que volta para o motor, ela está mais fria. Essa água mais fria, ela vai manter a temperatura estabilizada do motor. Lembrando que se tiver muito frio, o motor não está na dilatação correta, o consumo de combustível vai aumentar muito e você não vai ter o óleo na temperatura correta também, o que vai aumentar
o atrito ali em todos os mancais. Não estou falando o atrito que vai dar o desgaste, mas o arrasto do óleo nos mancais acaba sendo maior, e isso vai resultar num aumento de consumo. Então aqui você consegue imaginar todas as situações. Você pode estar, hoje a gente está 11 ou 12 graus no momento que eu gravo esse vídeo, está bastante frio. Então você pode imaginar que a gente deu a partida, vocês viram no começo do vídeo a ventoinha acionando, demorou para que isso acontecesse. Por outro lado, se a gente tivesse no verão, isso ia acontecer num intervalo de tempo bem menor. E que se você tiver num uso rotineiro do carro, você está na estrada, num dia frio como hoje, você saiu com o carro, pegou a estrada, a tendência da válvula é abrir um pouco, simplesmente para passar um pouco de água para refrigerar. No momento que a água ela atinge uma determinada temperatura, ela baixa a partir de um ponto, a válvula ela fecha e ela vai modulando dessa forma a temperatura. Então a válvula, na minha visão, é a peça principal que vai garantir o equilíbrio, vamos dizer, de temperatura do teu motor, a precisão da temperatura do teu motor. O problema é que você não depende só dessa peça, você depende da forma que você estiver andando com o carro, tá? Isso daí vai afetar diretamente o resultado que você tem aqui, e você depende também da temperatura externa. Então, se você tiver, por exemplo, num dia quente, numa estrada a 100 km por hora, apesar do dia estar quente, apesar da temperatura do ar estar quente, o fluxo de ar que bate aqui é suficiente para trocar calor com o radiador, a água volta fria e isso atende à necessidade do motor. Por outro lado, se você está andando e pega um trânsito, a bomba d'água ela começa a girar numa velocidade menor, deslocamento de água menor, e a água não, apesar dela ter acesso ao radiador, porque a válvula permite, ela pode abrir totalmente, a água entra no radiador, passa por todo ele, mas você não tem como saber se a temperatura está caindo quando ela na proporção entre o que ela entra e o que ela está saindo pelo radiador. Isso vai depender da velocidade de deslocamento e da temperatura do ar externo. Então imagina que você está andando com o teu belo Fiatzinho 147 ou qualquer outro carro e de repente você sai da estrada e para num trânsito. O ar parou de trocar calor com o radiador e a temperatura da água que está chegando no radiador passa a ser a mesma da que está saindo. Ou seja, ele não está mais refrigerando, a água está circulando, mas ele não está mais trocando calor. E é por isso que você tem o eletroventilador ou a ventoinha elétrica. E o controle nesse caso é perfeito, mas ele é feito por um outro componente. Para que a gente tenha o acionamento da ventoinha na temperatura correta, ou seja, a água que está saindo do radiador ela não está numa temperatura que vai refrigerar o motor, foi desenvolvido o interruptor térmico, que é conhecido popularmente como cebolão, e nada mais é do que uma chave liga-desliga, só que ela não é acionada pela sua mão ou por nenhum dispositivo mecânico, ela é acionada pela temperatura. Então no momento que a água que está passando aqui na parte do sensor, ela atinge uma determinada temperatura, você fecha um circuito aqui, e aí você aproveita a corrente elétrica que você consegue fluir por aqui, no caso para acionar o eletroventilador. No momento que a temperatura cai até uma determinada temperatura, isso significa que você atingiu o teu objetivo e a ventoinha pode ser desligada. Tá? Ou seja, não é que uma ventoinha vai ficar ligada o tempo todo. Se a tua ventoinha ficar ligada o tempo todo, o que vai acontecer com o teu motor? A água vai esfriar mais do que você precisa. Tá? No caso de você estar com o carro no funcionamento normal, a água vai esfriar mais do que você precisa e a válvula termostática ela vai acabar fechando e restringindo a passagem de água. Então no momento que você achar que teu motor precisa trabalhar frio e teu motor não precisa trabalhar frio, muito pelo contrário, ele precisa trabalhar na faixa de temperatura ideal, a válvula, o interruptor ele vai acionar a ventoinha ou desaciona. Se você tiver a ventoinha acionada o tempo todo, além da água estar chegando mais fria do que o necessário no motor, você acaba tendo um aumento indireto de consumo, um aumento, não vou dizer teórico, porque acaba sendo prático, porque você, apesar de
de estar com o carro andando, você tem um consumo de eletricidade, e essa eletricidade ela não cai do céu, ela não vem da bateria de forma gratuita. Quem carrega a bateria é o alternador. Então, para você manter a carga da bateria, o alternador ele fica, como é que eu posso dizer, para girar, para se movimentar, ele fica mais pesado. O alternador trabalha por demanda. Se você não tiver nada ligado no carro, ele vai girar, você gira ele com a mão tranquilamente. Se você ligar todos os dispositivos elétricos, ele fica bem pesado para a correia puxar. Basta você perceber quando você, por exemplo, liga o farol do carro e liga a ventoinha, você percebe até que a rotação do motor dá uma osciladinha para baixo, dá uma caidinha e depois ele tenta se estabilizar. Isso é a carga que foi colocada aqui no alternador. Então não existe vantagem de você ter a ventoinha funcionando o tempo todo. Então, para isso existe esse interruptor, o conhecido, o famoso cebolão. A Bianca acabou de me perguntar como que o alternador fica pesado se é só um eixo e ele não tem contato mecânico com a carcaça do alternador. Ele fica pesado, estou respondendo tanto para a Bianca quanto para quem possa ter a mesma dúvida, porque esse eixo ele tem um monte de bobina, ele tem as espiras ali que vão formar o campo magnético, que é onde a energia vai ser gerada. Então no momento que você está exigindo um pouco mais de corrente elétrica, no caso da ventoinha ou no caso do farol, você cria um campo magnético contrário ali ao movimento, que tenta impedir o movimento do eixo do alternador. E para você vencer essa resistência, que é uma resistência eletromagnética, você precisa ter maior esforço mecânico aqui. Então você, por conta disso, acaba aumentando o consumo. Bom, esclarecido, Bianca? Esclarecido. Tá. O terceiro componente que a gente vai mostrar é outro interruptor, e esse daqui é um interruptor que vai indicar para você se o motor passou de uma determinada temperatura. E aqui o funcionamento é bastante simples. A gente poderia dizer que o funcionamento dele é exatamente o do cebolão, tá? Ah, Tonela, não é, porque o cebolão ele tem dois terminais. Ele tem dois terminais porque ele está fechando um curto-circuito entre eles. Aqui você só tem um terminal porque ele está fechando um curto-circuito com o próprio corpo do interruptor. Então no momento que vocês viram a lâmpada acendendo ali, o que eu fiz? Eu fui muito ligeiro, na verdade, muito. Eu soltei o fio do interruptor que a gente tem aqui e testei dessa forma e aterrei. Então a primeira coisa que você precisa fazer, tanto no caso de você ter um carro mais simples assim com uma lâmpada, quanto você ter com um ponteiro, um Fiat que tem um ponteiro, por exemplo, ou qualquer outro carro, você pode aterrar esse fio. Você aterrando, ou você vê a lâmpada acendendo, ou você vê o ponteiro batendo no fundo de escala, indo lá para 140 graus ou alguma coisa assim. Aí fica fácil você determinar, será que o problema está no meu mostrador, no meu reloginho, ou será que o problema está no meu interruptor? Aqui existe um detalhe muito importante. Quando você for procurar esse interruptor, você tem que informar se o seu carro ele tem uma luz de advertência ou se ele tem um ponteiro. Porque essa peça, apesar de fisicamente ser muito parecida, para não dizer idêntica, o funcionamento aqui dentro é completamente diferente. Aqui a gente tem um interruptor exatamente como eu disse, igualzinho esse daqui, só que ele aterra o terminal aqui com a carcaça. No caso do painelzinho que tiver o ponteiro, você tem aqui uma resistência que varia de acordo com a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a resistência. Então você vai ter o ponteirinho cada vez mais próximo do fundo de escala, porque ele está alimentado pelo positivo ali dentro do painel, polarizado corretamente. E aqui você tem uma resistência desde quase infinita, ou pelo menos incapaz de movimentar o ponteirinho no painel, até quase que um curto-circuito, ou uma resistência muito baixa que vai te levar o ponteiro para o fundo de escala. De qualquer forma, apesar disso daqui ser um funcionamento mais simples, e o do ponteiro, apesar de ser proporcionalmente mais caro para ser fabricado, eu estou falando do mostrador, não da peça em si, do sensor em si, você na questão do ponteirinho, você tem uma previsão do que está para acontecer. Se você estiver atento à posição do teu ponteirinho, você pode falar, ele não está se comportando normalmente, não é isso que eu esperava dele. E se o ponteirinho estiver um pouquinho acima do padrão que você está acostumado, pode significar o quê? Um nível baixo do líquido,
detectar que a água está tendo um pouco de dificuldade ali para circular, pode ter um pouco de ar no sistema, você pode estar te indicando um vazamento ou pode estar indicando o início de algum outro problema. Claro, o ponteiro é muito mais conveniente, com a lâmpada você tem que ficar mais atento, mas se o teu circuito tiver bem mantido, tiver em ordem, você tiver condições ou vontade de fazer uma preventiva, você minimiza esse tipo de problema. Tonela, se meu sensor de temperatura não estiver funcionando, seja de lâmpada ou seja de ponteiro, teu carro vai andar do mesmo jeito. O problema, o risco que você corre é que você não vai ter a referência de alguma anomalia no sistema. Das três possibilidades, é a menos grave, a que menos vai trazer ou que não vai trazer nenhum efeito colateral, além de te manter um cara completamente desinformado do que está acontecendo aqui no cofre do teu motor. Tonela, e se o meu cebolão, se o meu interruptor do eletroventilador tiver com problema? Tem duas possibilidades dele dar problema. A mais comum é ele não fechar o curto mais. E aí você pode pegar o carro, fazer uma viagem de 500 km em estrada, você não vai ter problema nenhum. O carro vai andar que é uma beleza, ponteiro de temperatura perfeito, a luz ali nunca vai acender. Quando você estiver chegando no destino, parou no trânsito, no momento que o eletroventilador tiver que ser acionado, ele não vai ter como fazer isso, e o teu motor esquenta, o teu ponteiro vai lá para cima, então a tua luzinha da tristeza vai acender no painel. Tonela, eu tô andando e meu cebolão deu problema, o que eu posso fazer? Você pode pegar os dois fios que vão ligados aqui no cebolão, depende do trajeto, você precisa imaginar qual é o teu destino imediato, para onde que você está indo. Se você estiver indo num caminho de 50 km e você não vai ter paradas ou tem uma certeza de que não vai ter trânsito, você não precisa fazer nada, pode ir do jeito que você tiver. Agora, por outro lado, se teu caminho for 5 km de congestionamento, trânsito parado, antes de encarar, você vai lá embaixo, solta os dois fios que vem ligado aqui no interruptor e curto-circuita os fios que vão ligado aqui. Não é você curto-circuitar isso daqui que não vai adiantar nada. Isso daqui desligado do circuito é completamente passivo, ele não vai fazer nada. Você vai ter que pegar um arame, qualquer coisa bem gambiarra mesmo, e vai ter que curto-circuitar aqueles dois fios. O resultado, a ventoinha vai ficar ligada direto. Benefício, pelo menos o teu carro não vai ferver. A tua válvula termostática em algumas situações vai ficar mais fechada do que ela deveria, mas você com certeza vai chegar no teu destino e vai poder fazer a troca desse componente ou um diagnóstico mais preciso na tua garagem ou com iluminação ou pelo menos num lugar seguro. Bom, agora a peça que mais causa polêmica no sistema de arrefecimento, tá? É a válvula termostática. Eu vou começar dizendo o seguinte: se a Fiat pudesse, ou se qualquer outro fabricante pudesse não montar qualquer uma dessas três peças num carro, eles fariam, porque seria um custo a menos. As peças são francamente baratas pelo serviço que elas prestam no motor, pelo tempo de vida útil delas, você não precisa se preocupar. Mas para uma fábrica que fabrica milhares de carros por dia, o custo acaba sendo, vamos dizer, uma questão que eles poderiam, ou em algum momento consideram, não especificamente nesses itens, mas em outros, como a gente vê os carros ficando cada vez com um acabamento mais simplório, as soluções mais objetivas, um componente fazendo duas ou três funções. Isso é normal na evolução da engenharia, na evolução da indústria, mas a válvula termostática eles não tiram, eles não podem tirar de forma nenhuma. E principalmente nos carros mais modernos. Quanto mais moderno o carro, mais crítico é o controle de temperatura. E se você tirar a válvula termostática, teu motor sempre ele vai trabalhar numa temperatura inferior ao que você precisa. Então o teu motor nunca vai estar no regime de trabalho normal. O que isso significa? O óleo sempre vai estar mais frio do que deveria. Os pistões, eles não vão estar com a dilatação plena deles ou a dilatação de trabalho deles, e você vai ter uma baixa compressão, tendo uma vedação ineficiente nos anéis de segmento, você vai ter vazamento, entre aspas, você vai ter contaminação do óleo com o combustível que você estiver usando, seja álcool, seja gasolina, seja o que for. E um motor mais frio, isso daí você pode simplesmente fazer um teste, não recomendo, mas se você, por exemplo, saiu com o teu carro, está com muita pressa mesmo, aconteceu alguma coisa, você acelera o carro mais do que você deveria quando ele está frio, não adianta, você pode afundar o pé que o carro não vai responder da mesma forma que ele responde quando ele está quente. Das três peças que a gente tem aqui hoje,
que a gente vai fazer a preventiva, disparado a mais importante é a termostática, porque ela vai garantir que o motor vai esquentar rápido e ela vai garantir que se você estiver numa estrada, num dia frio, o motor não vai praticamente congelar. E aí você vai ter um consumo altíssimo, você vai ter uma contaminação e todos aqueles efeitos negativos que eu comentei. Não adianta, às vezes as pessoas falam, não, eu quero o meu motor trabalhando mais frio. Não, o motor ele tem a temperatura do projeto que ele tem que trabalhar, que se você tiver essas peças em pleno funcionamento, você garante isso. Não é que você quer o motor mais frio, é a mesma coisa quando o motor ferve. Ninguém quer que o motor ferve. Por que as pessoas querem que o motor fique frio? O motor tem que estar na temperatura de trabalho correta. E infelizmente, o maior, vamos dizer, o maior erro que as pessoas cometem às vezes, meu motor está esquentando, eu vou tirar minha válvula termostática. Pô, você tirou tua válvula termostática, você vai arruinar teu motor, o consumo vai lá para cima, vai ficar horrível de dirigir. E enfim, se o carro é seu e você está decidido a tirar a válvula termostática, parabéns, você é um zelão. Se você, por outro lado, é um mecânico e recomenda ou acha que existe um sentido em tirar a válvula termostática dos carros, você é um zelão profissional, tá? Agora, eu acho que o recado não é nem para o cara que está decidido a tirar a válvula termostática do próprio carro, nem do que faz disso um meio de vida, e sim para a pessoa que às vezes está tentando cuidar o carro da melhor forma possível e cai na mão de um zelão profissional. Vai tirar a tua válvula termostática, você vai ver, o ponteirinho da temperatura vai cair. O ponteiro é uma referência, como é que eu posso dizer? É uma referência vaga, é uma referência que você tem que usar ela quando ela variar, quando ela aumentar um pouco da posição que ela está, você precisa se preocupar. E eu vou dar alguns exemplos que eu acabei aprendendo isso, como é que eu posso dizer, na prática. Tive um Fiat também, um Spazio, e o sensor do painel, e o meu painel era de ponteirinho, ele ficava exatamente aqui. A Bianca vai mostrar onde está esse daqui, bem na frente do carburador. Aqui, Bianca, ó, tá escondidinho aqui, não sei se você está conseguindo mostrar. Ele ficava aí. E o que isso significa? Significa que se a tua válvula termostática está operando perfeitamente, em 2 minutos que o motor está funcionando, o ponteiro ele ia para o meio da escala e ele ficava parado ali. Coincidentemente o número ali era 90, mas poderia ser 319, poderia ser 4H912, era uma referência, era o meio da escala, era 90 graus. Mas se fosse 80 ou se fosse 70, o ponto que eu quero considerar é o seguinte: o ponteiro ficava sempre estabilizado no mesmo lugar. Aí eu pegava a estrada com o carro, um dia frio, aquele ar batendo aqui com tudo no radiador, 90 graus. Dia quente, trincando, a ventoinha ligando, desligando, ligando e desligando, 90 graus. O ponteiro parecia que estava colado ali. Era melhor ter uma lâmpada, porque o ponteiro nunca saiu daquela posição. Na verdade ele saiu umas 2 vezes. O que aconteceu? No lugar de ele ficar no meio, ele foi para o fundo de escala, ele foi para a direita, com tudo, tá? E de uma hora para outra. E o que aconteceu? Uma vez, eu estava aqui em casa e eu tinha saído, fui a 5 km da minha casa, eu estava indo no supermercado. O que aconteceu foi que a válvula termostática, que acho que ainda era original, no momento que ela aqueceu, o motor travou. A válvula ficou travada e o motor quase ferveu em 5 km. E o que eu tive que fazer naquela situação? Pegar as ferramentas que eu tinha no carro ali, e aí sim, aí justifica, aí vamos dizer, a exceção que você tem que estar preparado. Soltei os parafusos ali da carcaça da termostática, tirei a termostática, fui até a Autopeças, comprei outra. Na Autopeças mesmo acabei montando porque eu estava com as ferramentas e continuei o que eu tinha para fazer. Numa outra situação, o ponteirinho fez a mesma coisa, estava frio igual hoje, eu estava voltando de São Paulo aqui para casa, que dá 40 e poucos quilômetros. O ponteirinho, de uma hora para outra, estava lá no 90, foi pro, acho que era 110, 120, alguma coisa assim. Era um número assustador. E foi lá para cima. E aí o que eu tive que fazer? Não estava com ferramenta no dia, parei numa borracharia, pedi umas ferramentas emprestadas, o cara me emprestou, tirei a termostática. Eu estava a 20 km de casa, eu demorei muito para chegar em casa, porque o carro era álcool e estava muito frio, era o pico do inverno. O que aconteceu? O motor ficou pior do que se ele tivesse você tivesse acabado de ligar. Ele não andava com o afogador puxado, ele afogava mais ainda, você abaixava o afogador, ele não dava sinal de vida.
e foi bem complicado. Então, francamente, eu não entendo o que uma pessoa precisa fazer, além de tirar a válvula termostática, de desregulagem no motor, para achar que está tudo bem, ou melhor, para não perceber que tem alguma coisa gravíssima acontecendo. Aí depois eu acabei vendendo o 147, tive outros carros e acabei comprando um Uno verdinho, que a gente tem vídeos dele no canal. E o sensor de temperatura, no lugar dele ficar no meio do cabeçote aqui, ele ficava aqui no cantinho, ele ficava na carcaça da válvula termostática. Então, enquanto aqui você não tinha variação no ponteiro, porque sem dúvida a temperatura tem que estar sempre uniforme aqui, independente da temperatura externa ou das condições que você estiver usando o carro, quando ela está montada aqui na carcaça da termostática, mais ou menos na posição que está o meu dedo aqui, o que acontece? Enquanto a termostática está aberta e você está recebendo água refrigerada do radiador, o ponteiro ele não fica no meio da escala, ele fica para baixo, tá? E no primeiro momento eu falei, nossa, será que eu tô com problema na termostática? Primeira coisa que eu fiz, primeira semana que eu tava com o Uno, como eu pego muita estrada, eu fiquei com medo de ficar parado no trânsito, alguma coisa assim. E pior, achei que poderia estar sem, né? Porque o ponteiro estava baixo em relação ao outro Uno que eu tinha. E aí eu comprei uma termostática, fui trocar, e aí eu percebi que a cebolinha, o interruptor fica... o sensor do painel, ele ficava aqui na carcaça da termostática. Então ele percebia, no momento que abria você percebia que a temperatura baixava, depois quando você parava no trânsito a temperatura aumentava. Então ele ficava no primeiro 1/4 da escala, depois quando você parava no trânsito a ventoinha ligava quando ele chegava nos 90 graus e aí caía de novo. E aí você via um movimentozinho do ponteiro e você achava que estava tudo normal. De qualquer forma eu fiz a preventiva e não me lembro de ter tido problemas com aquele Uno. Em resumo, não espere um padrão do painel do teu carro, mesmo que depois você vender o teu carro e comprar outro idêntico, pode ser que ele fique um risquinho para cima, pode ser que ele fique um risquinho para baixo na temperatura. Não espere um padrão do teu marcador de temperatura, espere uma rotina, espere que ele sempre saia no mesmo trajeto, pare mais ou menos na mesma posição. Se familiarize com aquilo, tá? O dia que ele fugir daquela posição, seja ela qual for, aí você tem motivo para se preocupar. Tá? E a mesma coisa aqui, no dia que a lâmpada acender, você tem motivo para se preocupar, mas você não precisa se preocupar só quando a lâmpada acender, você pode ficar atento a outras coisas. Líquido, nível do líquido de arrefecimento, você tem que conferir toda semana, da mesma forma que o nível do óleo, da mesma forma que a calibragem dos pneus, isso tem que fazer parte da sua rotina. Então se, por exemplo, o líquido estiver baixando o nível, e você não tem vazamento, você não percebe vazamento, quando você percebe um vazamento, fica fácil você corrigir o vazamento. Uns 3, 4 meses atrás, o reservatório do nosso Palio, ele trincou e vazava bastante, aí é fácil arrumar, né? Aí qualquer um vê aquilo e fala, tá fácil de arrumar. Há um mês atrás eu percebi que o nível começou a baixar, e não pingava, não vazava, não tinha nada. E depois eu fui perceber que uma mangueira, não essa daqui exatamente, mas uma mangueira do radiador, eu consegui dar meia volta ainda na braçadeira. Então, e aí parou de baixar. O que eu deduzo, não vazava na forma líquida, mas quando o sistema pressurizava, vazava na forma de vapor e você não via vestígio de nada. Bom, tão importante quanto você conhecer o funcionamento de cada peça, é você saber escolher a peça certa para ir no teu carro. Não adianta você chegar no zelão e falar, eu quero que você troca a peça tal, eu quero que você troque a peça tal. E o cara erra, você gasta dinheiro com a peça, gasta dinheiro com a mão de obra, e o cara erra na hora de escolher a peça, e você pode ter um transtorno muito grande no teu motor. Então tem uma forma muito simples de você não se enganar no momento de escolher qualquer uma dessas peças aqui do sistema de arrefecimento do teu carro. No link que eu deixei na descrição do vídeo, você vai cair nessa página aqui do site da MTE Thomson, que é o catálogo online. Então aqui na opção de pesquisa você vai colocar o linha leve, que seria o Fiat, tá? Você vai selecionar o modelo, a marca a montadora, a Fiat no caso, e você vem aqui, vai escolher o modelo, no nosso caso ali é o 147, e aqui você coloca o ano específico dele ou a faixa de
de ano, vai, sei lá, de 80 a 85, alguma coisa assim, vai aparecer as opções de motor e você clica no pesquisar. Bom, e aqui no catálogo online a gente encontrou o interruptor térmico do radiador, tá? E a gente tem dois modelos e a gente encontrou dois modelos de termostática. E normalmente isso acontece porque existe para álcool, para gasolina, e aí você vai clicar no onde você encontra mais detalhes, você vai clicar aqui na peça e você vai perceber se é álcool, se é gasolina. O final do código normalmente indica a temperatura de abertura. Então aqui é 82 e aqui é 85. Então, na maioria das vezes, mas é interessante que você consulte a especificação correta ali. O valor mais baixo é quando o motor é a gasolina, o valor mais alto é quando o motor é a álcool, no caso da termostática. No caso do interruptor térmico do radiador ou do cebolão, o padrão, normalmente, da maioria dos modelos, eu estava conversando com o pessoal da MTE, é esse daqui. Ele liga a 92 graus e ele desliga a 97. Existe essa alternativa aqui, que liga a 86 e desliga a 76. E aí eu já deduzi, eu já falei, já sei. Aqui também é a mesma coisa. Esse daqui, que liga numa temperatura maior, é o a álcool, e esse daqui é o gasolina. E não, eu aprendi que não. Que esse daqui serve tanto para álcool quanto para gasolina, ou com a temperatura maior. A questão é que existe essa alternativa porque culturalmente, da mesma forma que o mecânico ou às vezes o dono do carro, ele insiste em ver o ponteiro numa determinada temperatura, às vezes tanto o dono do carro quanto o mecânico, eles querem ficar ouvindo a ventoinha ligando, tá? Mesmo quando ela não precisa ligar, ou querem ver ela funcionando por um tempão. Nossa, olha, minha ventoinha tá bombando ali, vai congelar o radiador. É quase isso que vai acontecer, tá? Então, aí é o que eu tinha comentado antes, quem tem que compensar essa diferença de temperatura é a termostática. Mas numa conversa informal, o conhecimento que eu tenho é que essa daqui é quase que universal, no caso do Fiat, tá? Seja álcool ou gasolina. E essa daqui é uma alternativa que, se eu não me engano, foi uma peça que saiu num Chevette, que a água tinha que estar numa temperatura menor, porque o sistema, eu acho que era menos eficiente ou alguma coisa assim. E como é a mesma rosca, aqui a gente percebe mais 29 aplicações. É quase, não vou dizer que é uma peça única, universal, mas ela abrange muitos modelos aí. Olha, tem GM, Chevrolet Caravan, Opala, Volkswagen, Voyage. Então tem para muitos uma variedade enorme aí de montadoras e de modelos. Então, de qualquer forma, você entra no catálogo online da MTE, coloca o modelo, o ano do seu carro, tudo, você vai ter as opções aí. Na dúvida, eu não achei, o que eu faço? Você pode ligar lá no 0800, você pode clicar aqui que você vai ter o atendimento no chat e eles vão esclarecer a tua dúvida, vão dar o código certinho para você procurar e para você comprar e não correr riscos desnecessários. Chegou o momento da manutenção preventiva aqui. E na preventiva a gente pode se dar o luxo de esperar o motor esfriar. Como vocês viram no começo do vídeo, ele tinha até ligado a ventoinha. E agora eu já consigo colocar a mão em todas as peças. No caso de uma manutenção corretiva, numa emergência, igual eu passei várias vezes de beira de estrada, aí sim você tem que encarar água quente ou fervendo, você tem que encarar parafusos muito quentes e infelizmente é mais cansativa e demorada a corretiva do que a preventiva. Então a gente opta sempre que a gente tenha a oportunidade de fazer a preventiva. O que eu vou fazer agora? Vou trocar a termostática, vou trocar esse interruptor aqui da luz do painel e eu vou trocar também o cebolão, o interruptor do ventilador. Só que o mais difícil aqui é o interruptor do ventilador, que ele fica, no caso desse Fiat, praticamente inacessível ali embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou drenar o líquido de arrefecimento, vou soltar o radiador e vou trocar o cebolão com o radiador fora daí. A bomba d'água está aqui acionada pela correia. Ela movimenta a água por toda a galeria do cabeçote do bloco do motor. Ela chega aqui, se a válvula termostática que fica aqui estiver fechada, ela circula somente dentro do bloco. A ideia disso é fazer com que o motor não dissipe calor e aqueça o mais rápido que ele puder. No momento que ele aqueceu,
ele abre a válvula, começa a abrir a válvula, a água sobe por aqui e começa a circular. E aí ela começa a descer e começa a entrar pela mangueira que tem ali embaixo. O que a gente está fazendo hoje é uma preventiva completa. Eu vou trocar o sensor de temperatura, o interruptor do ventilador e a termostática. Essas manutenções você pode fazer tanto preventiva quanto corretivamente, uma independente da outra. Você pode trocar qualquer peça que esteja, que apresente o problema. Por praticidade, pelo fato do carro ter vindo aqui para uma revisão completa, a gente vai trocar as 3 peças de uma vez só. Se você for trocar o sensor de temperatura aqui, que vai fazer acender a lâmpada ali dentro, você vai perder pouco líquido. Se você for trocar o cebolão, que fica embaixo do radiador, você vai, nesse caso, perder tudo, porque eu não consigo acessar o cebolão sem tirar o radiador. Tá? E se você for precisar trocar, seja corretiva ou preventivamente, a termostática, você vai perder boa parte do líquido. Então eu acho que é uma boa prática, no momento que você tiver o problema em uma peça, você já fazer a preventiva das outras 2, se for o caso, se estiver dentro do teu orçamento, porque de qualquer forma você vai ter que trocar, escoar a água, trocar o líquido de arrefecimento e colocar um aditivo novo, que também faz parte da manutenção. Com o tempo o aditivo ele vai se esgotando ali, a carga de aditivos dele antioxidante, e também ele tem o aditivo ele tem um dispersante que mantém as partículas de sujeira ou de ferrugem em suspensão. Então muitas vezes você olha a água aqui e fala, ai, tá cheio de ferrugem, meu motor tá destruído. Não, ele simplesmente está com a ferrugem em suspensão. É mais ou menos o mesmo princípio do óleo de motor. Se você está com o teu óleo limpinho, você pode desconfiar, porque a sujeira pode estar ali, ele não teve a detergência ali para limpar. E aqui eu acho que é mais ou menos a mesma filosofia. Se o líquido sai limpinho, talvez você tenha algum problema. Não num carro novo, né? Mas num carrinho um pouco mais tradicional, a gente vai dizer, no caso desse belo Fiat aqui, a gente precisa estar de olho sempre para manter todo o sistema em ordem. Então eu já soltei os 2 parafusos aqui que prendem o radiador, já soltei a mangueira aqui, já soltei ali embaixo também. Eu vou tirar o radiador para a gente ter acesso ao cebolão. Bom, eu coloquei uma bandeja para recolher a água que vazasse ali, para a gente ter uma ideia do estado dela. E ela tem bastante ferrugem em suspensão. O que a gente vai fazer agora é lavar o sistema de arrefecimento de uma forma prática, e a gente vai, no momento que for fazer a montagem, vai completar com um pouquinho de aditivo também. Então eu vou começar pela termostática. A gente precisa soltar 4 parafusos, esses 2 menores de cima e os 2 maiores de baixo, sendo que o de baixo ele segura também essa parte da carcaça da termostática no cabeçote. Então ele é bastante comprido. Se existir um vazamento ali, ou se ele acabou enferrujando, é realmente um parafuso chato de soltar. Então você tem que tomar muito cuidado, porque se esse parafuso quebrar ou tiver muito enferrujado, você pode acabar tendo problemas. Então a dica, não tente dar uma de super-homem, soltar de uma vez, que você provavelmente vai quebrar o parafuso. Então você vai colocar a chave e vai verificar se ele está solto, ou vai com bastante cuidado até afrouxar. Se o parafuso tiver com dificuldade para soltar, você gira um pouquinho, 2 ou 3 milímetros, 10 ou 15 graus, e depois volta. Faz isso e volta, para ir soltando, para evitar uma quebra. Se quebrar, você corre o risco até de ter que levar o cabeçote para a retífica para sacar o parafuso. Felizmente não foi o nosso caso aqui. E a gente percebe também que aparentemente foi feita uma revisão há algum tempo. A gente percebe uma junta relativamente nova e os parafusos limpos. Já tirei a tampa da termostática, a termostática está aqui, e a gente foi agraciado com uma junta de papel lotada de cola. Então agora eu vou dedicar algum tempo para tentar remover tudo e a gente já volta. Então agora eu vou pegar a termostática, a junta e o anelzinho de vedação, que vai manter ela ali na posição dentro da carcaça. Aqui só existe uma posição que você consegue montar a válvula, que é assim, tá? Porque se você tentar colocar ao contrário, você não vai conseguir fechar a carcaça.
mas você tem que ficar atento, porque dependendo do modelo do carro, pode ser possível você montar ela em qualquer direção. Via de regra, você tem que imaginar que essa parte aqui onde fica a parafina, ela tem que ficar voltada para, vamos dizer, para o lado quente, para o lado aonde aquece, ou seja, para o bloco do motor, para o cabeçote. Depois que você encaixou a termostática no lugar, você vai colocar a junta nova que vem na caixinha e jamais você vai usar cola. Se você for muito neurótico, muito preocupado, eu acho que vai vazar. Na verdade, pode vazar se você tiver muito risco. Aqui tiver resto da junta antiga, tanto de um lado quanto do outro. Aqui, apesar de estar preto, não é resto de junta, tá? É simplesmente que provavelmente a última montagem que fizeram, eles devem ter dado uma lixada para dar uma planada na tampa, e a gente ficou com essas marcas. Então, se você estiver muito preocupado, você até pode montar essa junta com um pouco de graxa, mas eu vou montar a seco. Um lugar onde eu faço questão de colocar um pouquinho de graxa são nos 4 parafusos que prendem a tampa ali, porque com o tempo eles acabam tendo algum tipo de infiltração da água, do líquido, de arrefecimento, e eles podem oxidar, e dependendo da forma que eles oxidam, você pode ter, no momento da próxima retirada, um parafuso travado e pode acabar acontecendo uma quebra e você vai ter muita dor de cabeça. Prontinho, coloquei a tampa. Não esquecer do aperto em cruz, tá? E principalmente nesses 2 parafusinhos mais finos, deixar que uma bianca aperte para você, ou pelo menos tente imaginar qual seria a força média da bianca para montar essa carcaça, porque esse parafuso ele quebra com muita facilidade. Se ele quebrar ainda com um pedaço aqui para fora, você consegue tirar. Só que se ele quebrar rente a carcaça da termostática, você tem bastante trabalho. A gente já teve um problema parecido com esse quando eu troquei do Uno, quando eu estava mexendo no cabeçote do nosso Uno branco. E se eu lembrar no momento da edição desse vídeo, eu deixo na descrição desse vídeo o link, ou no final do vídeo. Mas de qualquer forma a gente teve foi um contratempo bastante desagradável. Bom, de qualquer forma, nessa situação, você vai só trocar a válvula termostática, não precisaria ter tirado o radiador, não precisaria ter feito nada. De preferência com o motor frio, bastava você soltar essa mangueira aqui da tampa e fazer a troca da mesma forma que a gente fez. Situação de emergência, se vira para não se queimar, claro, tomando todo o cuidado possível, solta os 4 parafusos, também sem muita pressa, porque se quebrar aí você vai voltar de guincho. Tá? E tira a tampa, tira a válvula que eventualmente possa estar sendo a causa do teu transtorno e pelo menos tentar se arrastar até um lugar mais seguro. A próxima peça que eu vou trocar dessa série é o sensor da temperatura que vai fazer a luz acender no painel no caso de superaquecimento. Recapitulando, para testar a lâmpada e o circuito, você vai com a chave no contato encostar esse fio no bloco do motor. No momento que você encostou, a luz tem que acender. No momento que você desencostou, a luz tem que apagar. Testar um componente desse é bem complicado, porque você deveria esquentá-lo até a temperatura que ele vai te alertar, que se eu não me engano são 115 graus ou alguma coisa assim. E aí ele vai ter a continuidade entre o corpo dele e o terminal. Então eu acredito que se o carro está bem mantido e você tem alguma dúvida, a melhor coisa é você trocar ele preventivamente da forma que a gente vai fazer agora. A dica principal é no momento que você for rosquear ele no cabeçote, jamais usar um teflon, alguma coisa com a intenção de evitar algum vazamento. A rosca ela já é própria para você dar o aperto ali necessário para não ter risco de vazamento. Se você colocar o teflon, você isola o corpo do sensor em relação ao bloco do motor e ele não vai funcionar nunca. Eu já aproveitei e dei uma lavada internamente no radiador, mas é mais ou menos a mesma coisa quando você vai trocar o óleo do motor. Não adianta você achar que você vai salvar a humanidade fazendo algum procedimento de 1 minuto em algo que se acumulou aí por
meses ou anos de funcionamento. Eu estou falando isso para o óleo, mas isso pode se aplicar perfeitamente não somente ao radiador, como ao bloco do motor principalmente. E ali você não tem acesso. Então, uma enxaguada igual a que a gente deu, e vocês viram saindo bastante ferrugem no momento que eu coloquei a mangueira aqui na parte de cima, já é o suficiente. Você até pode usar um produto para limpeza de radiador. Eu já usei algumas vezes um da Bardal, e a gente vê sair alguma sujeira, alguma coisa assim. Mas mais do que você usar um produto específico para uma limpeza que você vai rodar algum tempo, não sei se são alguns dias ou uma semana, depois esgotar o líquido do radiador e aí completar com aditivo, na minha experiência, o que foi mais eficiente para a própria limpeza, que a gente percebia partículas em suspensão no líquido, era o uso de um aditivo, simplesmente para manter o sistema ali livre da possibilidade, ou pelo menos ter a possibilidade reduzida de você ter uma oxidação ou alguma coisa assim. Então, quando você faz exatamente o que a gente está fazendo aqui, troca o líquido e coloca um pouquinho de aditivo, com o passar do tempo você percebe o aditivo ficando com vamos dizer, um pozinho avermelhado da ferrugem, que na verdade já existe, a ferrugem já dominou o bloco do motor, o interior do radiador, ele já está um pouquinho sujo ali. E esse líquido com o aditivo, ele vai ajudar a pelo menos manter isso em suspensão, e na próxima troca que você fizer do líquido, isso daí sai tudo. E eu acho que uma revisada a cada 1 ano, alguma coisa assim, é algo para você ficar bem tranquilo. Bom, aqui embaixo, bem escondido, está o famoso cebolão. O motivo dele estar embaixo, a água entra pela parte de cima do radiador. Enquanto o carro está em movimento na estrada, a água vai descendo por aqui, enquanto o ar vai trocando calor com o radiador, ou a ventoinha está trocando calor. No momento que a água chegou aqui embaixo, numa temperatura próxima da que ela está entrando aqui, isso daqui fecha um curto-circuito que alimenta o ventilador. Então, enquanto você não baixar a temperatura ali, esse ventilador ele não vai se desligar. Prontinho, eu já tirei o cebolão antigo e agora a gente vai montar o novo aqui. Existe uma junta para garantir a vedação e você tem que ficar bastante atento ao aperto que você vai dar nessa peça. Tanto um extremo quanto o outro pode ser prejudicial. Nesse que é de metal você não corre tanto risco, mas se for um radiador mais moderno de plástico, se você quiser dar uma de louco e apertar muito, você pode trincar a base do radiador ou a lateral do radiador, e se você apertar de menos, ele pode acabar vazando, não descaradamente, não de ficar pingando, mas igual aconteceu no nosso Palio um tempo atrás, que o líquido estava desaparecendo devagar e ele saía na forma de vapor, e eu descobri que essa peça estava solta. Detalhe, fui eu mesmo que troquei, eu estou assumindo toda a minha responsabilidade. Já está tudo montado aqui, o radiador certinho. Antes da gente colocar água, esse carro tem uma curiosidade. Aqui a gente tem uma tampa de radiador convencional, que ela praticamente em todos os carros antigos, com pequenas variações, o design dela foi sempre o mesmo. E ela tem uma função de pressurizar o sistema, e no momento que o radiador esfriar, ele permite a entrada do ar. Então você sempre vai ter aqui na parte de cima do radiador um pequeno espaço com ar. Quando você tira a tampa, normalmente você completa até a boca, e depois de alguns dias rodando você percebe que o nível baixou e ficou uns 2 ou 3 centímetros para baixo. Isso é perfeitamente normal nesse tipo de sistema, porque com a expansão do líquido, para compensar a pressão ou para estabilizar a pressão, a tampa libera parte do vapor. E essa parte do vapor ela poderia tanto vazar para a atmosfera, que é a alternativa em alguns carros mais antigos. No caso desse Fiat, ele voltava para um reservatório que fica aqui desse lado, e o reservatório naturalmente não era pressurizado. O reservatório original dele estava ruim, eu acho que estava rachado, alguma coisa assim, e o Marcelo não encontrou um reservatório Zé frezinhado. O que ele fez? Ele colocou um de Uno aqui, não tem problema nenhum, ele vai cumprir a função dele. O detalhe é que também esse reservatório de Uno ele é pressurizado, ele tem uma tampa. Então eu não sei exatamente
tá, como vai ficar o equilíbrio da pressão, porque a partir do momento que essa válvula abre, ela espera encontrar uma pressão atmosférica aqui, num reservatório aberto. No caso do Opala, essa mangueira aqui, ela saía dentro de um reservatório que ficava daquele lado ali, onde você tinha um nível de aditivo, de líquido, de radiador. Então o vapor borbulhava ali, se condensava, e no momento que a válvula fechava, que o radiador esfriava, que a pressão aqui dentro diminuía, ele puxava, e como a mangueira estava submersa num excedente ali de fluido, ele acabava puxando fluido. Então ele devolvia fluido para fora e recebia fluido. Eu acredito que nesse sistema aqui vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, apesar de não estar pressurizado. Apesar da gente ter uma tampa nesse reservatório aqui, a quantidade que vai se deslocar do radiador para o reservatório é pequena, e proporcionalmente o reservatório, eu acredito que ele vai funcionar como um pulmão. Até você modificar a pressão aqui, você já vai ter parado de fluir vapor ou líquido do radiador para lá. Eu não sei se eu fui muito claro, tá? Mesmo porque eu fiquei um pouco na dúvida como que o equilíbrio de pressão aqui vai acontecer com aquela tampa do reservatório no lugar. Então eu assumo que aqui a gente vai ter pouco ou nenhum fluxo de água, talvez de vapor. Então eu vou colocar o aditivo aqui, a água aqui, mas é claro, eu vou colocar um pouquinho de aditivo aqui para ficar colorido e passar aquela impressão que eu acho que todo mundo espera, de ver uma água, entre aspas, colorido, que vai indicar a presença do aditivo. Bom, agora eu vou dar a partida, vou ficar de olho se eu não verifico algum tipo de vazamento, vou completar o nível da água no radiador e vou fechar finalmente com a tampa para pressurizar o sistema e a gente verificar se tudo correu bem. Bom, eu acho que deu para Bianca mostrar todas as etapas aí do ciclo. Quando eu colocava a mão e ficava um pouco mais de tempo, estava frio, depois ele começou a esquentar. Então aqui ele ficou quente, depois ele começou a esquentar para cá, esquentou aqui. Depois o calor veio para cá. A Bianca eu acho que não mostrou, mas eu ainda coloquei a mão na mangueira inferior ali. Estava fria em relação a essa daqui bem quente. No momento que o líquido estava descendo por ali. Na hora que ele fica com a temperatura uniforme, como a gente não está tendo deslocamento do carro, o teste prático do interruptor do ventilador é justamente isso. Ele ligou num determinado momento o ventilador e quando a temperatura caiu até o nível pré-estabelecido ali pelo sensor, ele cortou imediatamente. Quantos segundos vai ficar ligado? Você tem ideia, Bianca? Quantos segundos o ventilador vai ficar ligado? Com o carro parado? Bastante, né? Mas existe um valor fixo ou não? Não. Não? Depende de o quê? Depende de quanto estiver quente. Depende não somente de quanto o motor estiver quente, mas da temperatura ambiente. Se você tiver num dia muito frio, a ventoinha liga e desliga muito mais rápido. Se você tiver num dia de verão muito quente, a ventoinha vai ligar e vai ficar um bom tempo ligada aí. Então isso muitas vezes é o que leva ou o dono do carro, ou o mecânico, ou uma desinformação entre os dois e vamos dizer, praticamente cria-se uma lenda em torno disso, que você precisa ouvir a tua ventoinha ligar num determinado número de vezes, ela tem que ficar um determinado número de segundos ligada. E não é nada disso. Isso vai depender da pressão, vai depender da temperatura externa e vai depender do, como é que eu posso dizer, do casamento de todos os itens, da termostática e do interruptor. Se você coloca aquele interruptor que liga e desliga numa temperatura inferior, ele vai certamente ligar e desligar com uma frequência bem maior.
Mas quem vai compensar todas essas diferenças, tanto de tempo de ventoinha ligada quanto de frequência das ligadas, está aqui dentro. É a peça mais importante praticamente do sistema de arrefecimento. Não que ela funcione sozinha, naturalmente ela depende das outras, mas a válvula termostática é o grande maestro para manter a temperatura do motor de maneira equilibrada, de maneira uniforme, constante, independente vamos dizer, da carga que você está colocando no motor, independente da velocidade que você está andando com o carro e independente do tipo de serviço que o motor está sendo submetido. Então eu acredito que vale a pena sim a gente reservar um sábado pela manhã, um domingo pela manhã e fazer uma preventiva básica da forma que a gente fez aqui, que pode evitar muitos problemas aí, e normalmente eles acontecem quando a gente está longe de casa. Bom, a gente vai terminar por aqui hoje. A semana que vem a gente vai fazer a revisão naquilo que faltou, Bianca, o que seria? A ignição. O sistema de ignição. Então, muito obrigado por assistirem os nossos vídeos, muito obrigado à MTR por ter disponibilizado não somente os componentes para que a gente pudesse fazer essa revitalização do sistema de arrefecimento, mas todas as informações que eles disponibilizam, não somente no catálogo online, que eu vou deixar o link aqui embaixo, como também na Oficina do Saber, que o link está aí embaixo devidamente anotado para vocês fazerem os cursos que vocês acharem mais interessantes. Muito obrigado e até a semana que vem.